Preste muita atenção no que você está prestes a ouvir, porque isso não é apenas mais uma notícia política. Isso pode afetar diretamente a sua vida, e muito mais rápido do que você imagina. O que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva estaria tentando evitar que você perceba sobre a real situação do diesel no Brasil? Nos bastidores de Brasília, sinais silenciosos começam a surgir. Decisões urgentes, reuniões discretas, movimentos estratégicos. Tudo isso aponta para uma possibilidade que ninguém quer admitir em voz alta. O Brasil pode estar caminhando para uma nova crise nacional. E não estamos falando de qualquer crise. Estamos falando de algo que pode travar estradas, esvaziar mercados, gerar desabastecimento e impactar o preço de absolutamente tudo ao seu redor. Mas por que isso não está sendo amplamente discutido? Por que esse assunto aparece de forma superficial, mas nunca é aprofundado? A verdade é que existem 3 alertas claros. 3 sinais que mostram que a situação pode ser muito mais grave do que parece. E quando você entender esses 3 pontos, você vai perceber que isso não é teoria. É um cenário real, possível e perigosamente próximo. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a economia e o futuro do país. O primeiro alerta é silencioso, mas é o mais importante de todos. E talvez exatamente por isso seja o mais ignorado. O Brasil depende quase que totalmente do transporte rodoviário. Pode parecer algo simples, quase óbvio, mas pouca gente entende o tamanho do impacto disso. Diferente de países que possuem uma malha ferroviária forte ou que utilizam transporte marítimo interno com eficiência, o Brasil construiu sua logística em cima de um único pilar, o caminhão. E isso muda tudo, porque significa que praticamente tudo o que você consome depende diretamente do diesel. Pensa comigo, o alimento que chega ao supermercado veio de caminhão. O remédio que você compra na farmácia veio de caminhão. A gasolina que abastece o seu carro também foi transportada por caminhão. O material de construção, os produtos do dia a dia, as entregas, tudo passa por estradas. E todas essas estradas são movidas por um único combustível, o diesel. Isso transforma o diesel em algo muito maior do que apenas um produto. Ele não é só um combustível. Ele é literalmente a engrenagem que mantém o Brasil funcionando. Agora imagina o que acontece quando essa engrenagem começa a falhar. Não precisa de uma grande crise, não precisa de um colapso imediato. Basta uma instabilidade, um aumento, uma insatisfação, e de repente toda a estrutura começa a balançar. Esse é o primeiro alerta. E ele já está presente. Agora vem o segundo alerta. E é aqui que a situação começa a ficar mais preocupante. Porque qualquer variação no preço do diesel não é um simples ajuste econômico. Ela é um gatilho. Um gatilho que dispara um efeito dominó em toda a economia. E isso acontece de forma quase invisível no início. Você não percebe imediatamente, mas ele está lá, acontecendo. Quando o diesel sobe, o custo do transporte aumenta. Quando o transporte aumenta, o frete sobe. Quando o frete sobe, o preço dos produtos sobem. E aí você começa a sentir. No mercado, na farmácia, no combustível, nos serviços. É como uma onda que começa pequena, mas cresce até atingir tudo. E o mais importante, o governo sabe disso. Sabe que o diesel tem um impacto direto na inflação. Sabe que afeta o custo da vida da população. Sabe que pode gerar insatisfação em larga escala. E sabe também que esse tipo de insatisfação pode sair do controle. Porque existe um grupo específico que reage diretamente a isso: os caminhoneiros. E a história recente já mostrou o que acontece quando essa categoria decide parar. O país sente, e sente rápido. Mas antes mesmo de chegar nesse ponto extremo, existe algo ainda mais delicado acontecendo: um acúmulo de pressão. E essa pressão vem de todos os lados, de fora e de dentro.
E é aqui que chegamos ao terceiro alerta, talvez o mais revelador de todos, porque ele não está nas ruas, ele está nos bastidores, dentro de Brasília, longe dos holofotes. O governo está discutindo medidas urgentes para conter o avanço do preço do diesel. E isso, por si só, já diz muita coisa. Porque governos não se movem assim, sem motivo. Entre as possibilidades que estão sendo analisadas estão redução ou até zerar impostos sobre o diesel, mudanças na política de exportação de petróleo e até tentativas de influenciar reajustes da Petrobras. Agora pensa comigo, essas medidas não são simples. Essas são decisões pesadas, com impacto direto na economia, no mercado e na percepção de risco do país. E quando esse tipo de medida começa a ser discutida, é porque o problema já chegou em um nível preocupante. Mas aqui está o ponto mais crítico. Nenhuma dessas soluções resolve o problema de forma definitiva. Elas apenas ganham tempo. Se o governo segura o preço artificialmente, a conta aparece depois. Se não segura, o impacto vem imediatamente. É um jogo de equilíbrio extremamente delicado, e qualquer erro pode ter consequências gigantescas. Agora, junta tudo isso. Os três alertas. A dependência total do transporte rodoviário, o efeito dominó do diesel na economia e as medidas emergenciais sendo discutidas nos bastidores. O que isso realmente significa? Significa que existe um cenário sendo evitado a todo custo. Um cenário que ninguém quer assumir publicamente, mas que está sendo considerado internamente. A possibilidade de uma crise capaz de parar o país. E não precisa imaginar muito, porque isso já aconteceu antes, e quando aconteceu, o impacto foi imediato. Postos ficaram sem combustível, supermercados começaram a esvaziar, serviços foram interrompidos, a economia travou. Agora pensa comigo. Hoje, o Brasil está ainda mais dependente do transporte rodoviário. Ou seja, se algo parecido acontecer novamente, o impacto pode ser ainda maior. E aqui entra a parte mais sensível de tudo isso. O conflito que ninguém fala abertamente. De um lado, o governo precisa controlar os preços para evitar inflação e insatisfação. Do outro, existe a realidade do mercado, que responde a fatores internacionais, custos de produção e oferta. É um conflito constante. E esse conflito cria tensão nos bastidores, nas ruas, na economia. E essa tensão pode crescer rapidamente. Agora, imagina o seguinte cenário. O preço do diesel sobe, os caminhoneiros começam a pressionar, o custo de vida aumenta, a população sente, o governo tenta intervir, o mercado reage. E, de repente, o que era apenas um alerta vira uma crise real. E quando isso acontece, não existe aviso prévio. As consequências chegam primeiro. As explicações vêm depois. Agora eu quero saber de você. Diante de tudo isso, você acredita que o governo vai conseguir equilibrar essa situação? Ou estamos caminhando para mais uma crise que pode parar o país? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo nos bastidores da política, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o like, porque tem mais um vídeo aparecendo na tela agora e você precisa assistir.